Oiê! Oi, turma que tá aí do outro lado. De novo, eu, Renata, passando por aqui. Se você já me conhece, bem-vinda. Se você não nos conhece e está assistindo pela primeira vez, bem-vindo ao nosso espaço Venus Talks. Somos isso, mulheres que falam. Então, temos aqui hoje a presença deliciosa daquela que é a especialidade que a gente mais curte. Dermatologia, batendo papo com a gente. Eu tenho a honra de convidar a doutora Juliana Pedroso para a gente bater papo sobre o que existe de mais legal, de mais moderno e de mais importante para a nossa fase Mulheres Maduras. Bem-vinda! Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você. É um grande prazer poder falar sobre esse assunto que é tão importante, que é a menopausa e a dermatologia. Como tratar a pele madura. E eu encontro todos os dias pacientes que eu acompanho há 20 anos, que eu vi todo o crescimento dessas pacientes se casarem, terem filhos, estão com filhos agora na faculdade e entrando nessa fase. Então, assim, eu olho para elas, doutora, meu rosto está derretendo, o que eu posso fazer? Ah, gente, se o que vale é aquilo que a gente vive pela tua pele, pelo teu rosto, não precisa cartão de visita melhor. Como que a doutora se mantém assim, a gata? Bom, obviamente, sendo dermatologista, eu uso de recursos, mas eu tenho a dizer que eu amo a naturalidade. Porque você é muito natural. Muito natural, a gente tem que dizer que a herança genética e os hábitos são muito importantes, ou seja, eu nunca fumei, eu bebo muito socialmente e raramente, e eu tenho hábitos de vida, de alimentação muito bons e uma genética excelente também. Mas além disso, eu também faço os meus procedimentos. Mas eu sempre digo que procedimento tem que ser feito com cautela, com embasamento científico, porque nós temos que ser a melhor versão de nós mesmas com naturalidade. Uau! Uau! Gente, eu amei isso. Porque é assim, é super comum a gente perceber quem é a dermato da pessoa, porque ficam todas Com a mesma com o carinha. mesmo carimbo. Eu falo, quem tem a boca desenhada assim, parece a doutora fulano. Quem tem o olho, a sobrancelha mais diferente, parece a doutora fulano. Porque vai ficando mesmo com o Vai DNA ficando, da porque na dermato que cuida. verdade o dermatologista ele tem o seu padrão de beleza, né? Só que a gente tem que sempre manter aquele padrão de acordo com o que a pessoa é. Não podemos mudar o rosto. Porque a gente passou há uns anos atrás por um momento em que flacidez de pele, que ocorre muito na nossa, né, menopausa, foi tratado com preenchimento, apenas preenchimento com ácido hialurônico. As pessoas foram ficando com os rostos bochechudos, fofões, diferente, bocões. E eu vejo hoje, as minhas pacientes têm pânico disso. Pânico, entendeu? Então, hoje em dia, a tendência global são os tratamentos combinados e a melhora da qualidade da pele. E uma coisa muito bacana, não sei se vocês sabem, por que a nossa pele tem um glow? Você sabe por quê? Não. Não, isso é muito bacana. A nossa pele tem glow porque ela está hidratada e lisa. Então a luz reflete toda aquela luz que você incide na sua pele, ela reflete pela sua pele. Então a gente vai chegando perto da menopausa, as minhas pacientes falam: "Nossa, doutora, a minha pele está sem glow, sem viço, ela está opaca, ela está seca". Essa pele não vai ter glow. A gente precisa tratar dela com skincare apropriado. A gente tem que tratar com tecnologia para fazer um estímulo tecnológico de colágeno, fazer uma bela hidratação em casa. Assim, tem vários passos, várias dicas, né? A paciente ela deve em casa sempre lavar o rosto com uma água fria. Tá? Eu sei que é muito difícil. Eu mesmo, para mim, eu confesso que é difícil. Agora tá no inverno, a gente quer aquele banho quentinho, acolhedor, né? Mas a pele do rosto sempre fora, na pia, com uma aguinha mais fria. É assim que funciona. Porque senão realmente vai aumentando as manchas, o ressecamento. A pele madura é uma pele muito mais sensível, muito mais suscetível à dermatite de contato alérgica. Quantas pacientes não chegam com as pálpebras descamando? E eu falo: alergia ao esmalte. Doutora? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho alergia Mas assim, ao elas falam assim: esmalte. doutora, eu tô chocada. Mas é uma coisa Eu nunca louca. tive. Não. Como assim apareceu? O meu eu não posso falar a marca, mas tem uma única marca. É muito engraçado. Por quê? Se eu chegar na manicure e ela começar a passar
o esmalte. Antes dela terminar o 10º dedo, meu olho tá Já tá piscando. coçando. E o meu olho começa a piscar. E antes dela passar a segunda camada e começar a limpar, eu vou virando um sapo. Ele incha a parte de baixo, incha em cima. Eu vou virando um sapo. E leva assim uns 3 dias pra voltar. Porque não volta rápido. Não volta E eu rápido. descobri que é o esmalte. Sim. E não tinha como eu não perceber, porque é instantâneo. É instantâneo, é uma marca só. Um dia Uhum. não tinha outra, eu tava precisando. Eu falei assim: ai, não, gente, passa esse mesmo. Eu falei: ai, não vai dar nada. Mas não vai dar nada. E eu falo assim: não, eu não vou pôr a mão no rosto. Mas não precisa Não pôr a mão. precisa pôr a mão. Não precisa pôr a mão no rosto. Não. De eu ficar com a mão lá, ela começar, já vai coçando e coça tudo. E é só na área periocular. Porque, na verdade, a dermatite de contato alérgica, você que já teve o contato, você já tem uma memória, entendeu? Ah, Então você já é mais vai, rápido. é mais rápido a segunda, a terceira Foi vez é mais muito rápido, a rápido. quarta. E E fica muito feio. E não adianta falar assim, ó, só tira o esmalte. Porque não resolve. não, O tirar o esmalte não resolve. O não, olho porque não já diminui. desencadeou todo o O olho não processo vai pro lugar alérgico. de novo. Exatamente. Não vai. E é muito, muito, muito violento. É violento. E assim, a gente tem que usar as marcas que a gente sabe. Muitas vezes tem algumas pacientes que eu sou obrigada a fazer o teste de contato alérgico para definir qual real substância que ela é alérgica Entendi. e toda vez que ela for comprar o esmalte, não ter. Não ter aquilo. Mas agora existe uma marca, que eu também não vou falar qual é, mas que ela... pode. Pode falar? Podemos. Então, tem uma marca que chama Biorisquet, que até tô usando, tá? Essa marca, elas têm 16 substâncias free. Uau. Maravilhoso. Entendeu? Legal. Então vale a pena. Vale a pena, tem umas cores bacanas. E assim, eu tenho usado em mim também, porque eu sou uma pessoa bastante alérgica, inclusive para maquiagem, tá? Eu tenho dó. Dó é uma palavra horrorosa, mas assim, eu sinto muito por quem tem tanta alergia. Porque eu acho que a vida que a gente leva, a gente está exposto a tanta coisa manipulada, conservantes, corantes, os antes todos da vida, que estamos numa geração muito mais alérgica Sim, do que qualquer coisa. E é um incômodo absurdo. muito. Tem um monte de gente. Gente, eu fui mãe presente, assim, de estar lá. Você recebe os amiguinhos todos, era um protetor. E eu passava nas costas, assim, na carinha deles, e falava, ó, um limpa o outro pra não ficar ninguém marcado. Então, tinham que um ficar cuidando do outro e tal. De repente, vem 1, 2 alérgicos no meio e você não sabe. Era um desespero meu final de semana, porque eu lambuzava a criança. Não tem nada pior que devolver amiguinho torrado. Se você Não. tem filhos e manda os filhos pro final de semana na casa de alguém, e aí, no final do domingo, a mãe vem e devolve. O dela tá lindo e o teu tá torrado. É uma coisa horrorosa. Eu Não. sempre tive um trauma de devolver amiguinho torrado. Isso não acontecia por quê? Eu lambuzava todos. Todos. Você tá na praia, você não sente, tá ventando. E o que pegava alérgico? Gente, eu tomava um susto. Aí eu comprei uns que o cheiro nem era tão bom, porque antigamente não tinha isso. Não. Eu falava, vou entupir de antialérgico em todos para não torrarem. Porque é um assunto muito sério. A gente vai ficando mais alérgica, e aí é tudo, é maquiagem, é o skincare inteiro, e a pele mais sensibilizada nossa. Pele mais sensibilizada, o filtro solar. Mas como você disse, agora a gente tem essa cultura de usar o filtro, não é? Sim. Mas antigamente as pessoas não tinham. Não, adolescente passava o dia inteiro na praia, não torrava. Hoje em dia não dá mais. E algumas pacientes falam pra mim, mas doutora, o que tá acontecendo? Tá saindo várias manchas na minha pele, eu não tomo mais sol. Eu uso protetor solar no dia a dia. Eu falei, então, mas sabe aquele sol que você tomou lá até 25 anos? Ele vai ser responsável agora por 75% do que você tem na pele. Não, repete. O Só o que você tomou lá até os 25 anos, o que tá saindo agora, 75% é desse sol aí, não é o sol de agora. Você entende? Meninas, É não isso. torrem no sol. Filtro Não solar torrem no é sol. muito importante. Porque vai chegar. E aí, quando chegar o tempo, você. Primeiro que você vai gastar uma fortuna em lasers, você vai trabalhar. E assim, é um trabalho insano, é desgastante para você se livrar. Melasma é uma coisa chata. Então, usem filtro solar. Usem filtro solar. Filtro solar é indispensável. Muitas pacientes, elas falam, olha, eu não tenho essa rotina de ficar passando todo dia vários cremes. Eu falei, olha, se você tiver que passar passe filtro solar. Uma vez eu fui num congresso em Paris, no INCAS, que ele mostrou um trabalho que dizia que se você usar somente o filtro solar, ele já vai melhorar
em 23% a pigmentação e 14% as linhas de expressão. Olha que interessante. Você previne tudo. Tudo. Na verdade, assim, se você não deixa estragar, Sim, você já tá ajudando para o cuidar. outro lado. É Você já tá lógico. cuidando. Exatamente. Não tem como. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. E eu carreguei a Super. minha mochila. Uhum. E vários dias eu parava e olhava e falava assim, não, alguma coisa eu vou jogar fora, eu não vou carregar isso tudo. Aí eu falava pro guia assim, eu posso largar a mochila, mas o O protetor vai protetor, comigo. não, esse Põe tinha no que bolso. ficar. Não, esse é E realmente repassar durante imprescindível. o dia, porque às vezes a gente acorda, passa e vai pra vida e Uhum. esquece que tem o sol, o ar-condicionado, o vento, Sim, você e não precisa reaplica. repassar. Tem que reaplicar. E uma coisa que é muito importante também, quando você tá na praia, por exemplo, eu sempre digo, evita o sol das 10 às 4. Muitas pacientes não me ouvem, né? No entanto, elas fazem o quê? Doutora, não tem problema nenhum. Eu fiquei apenas com protetor solar no rosto, coloquei o meu chapéu, tenho o meu melasma, mas eu só tomei sol nas pernas. Gente, se você tomou sol nas pernas, o estímulo do pigmento não vai ser só nas pernas, vai ser no seu rosto também, o seu melasma vai piorar, entendeu? Turma, eu não sabia disso. Eu descobri isso com a minha dermato um tempo atrás, exatamente por essa Exatamente. situação. Passa o protetor, põe o óculos, põe o chapéu de aba larga, fica numa meia sombra, mas enfia as pernas no sol para ficar com aquele bronze bonito, Bronze. com a saia, Sim, mostrar a perna bronzeada. O rosto torra junto, porque a pele é um órgão só, o corpo inteirinho. exatamente. É um único órgão. Então a pele do rosto, ela está conectada com a perna bronzeada da perna. Não tem jeito. Tem Não que tem cuidar o jeito. corpo todo. Tem que cuidar o corpo todo. Não E a tem gente jeito. erra. A mesma coisa a menopausa. O que acontece na menopausa? A gente tem uma perda no nosso colágeno, né? Sim. Depois dos 5 anos que se passam, você perde 30% do colágeno. Aí as pacientes chegam apenas naquele momento que entrou na menopausa, eu preciso me tratar, doutora, meu rosto está derretendo. Eu falo, então, a gente tem que começar o tratamento antes. A gente tem que fazer um banco de colágeno. Como que nós podemos fazer um banco de colágeno? Usando os bioestimuladores injetáveis que são super confiáveis, tá? Pra ter uma ideia, o ácido polilático, ele é usado desde 1999. Uau. Sim, que é o conhecido Sculptra, tá? O ácido, a hidroxiapatita de cálcio, que é um outro bioestimulador, é usado desde 2006. Então, a gente tem respaldo científico de segurança. Eles fazem o quê? Quando eles são injetados na pele, eles têm na verdade, tem uma quimiotaxia por o quê? O fibroblasto, que é a célula que vai produzir o colágeno, ela vai em torno das moléculas dessas substâncias, vai grudando. E estimula super esse fibroblasto a produzir o colágeno, principalmente o colágeno 1, aquele que dá o viço da nossa pele. Que a gente ama. Que a gente ama. E além disso, hoje tem tratamentos muito bacanas, como por exemplo, ultrassom microfocado. Não sei se você conhece. Ultraformer NPT, eu adoro, particularmente. Eu, na verdade, tenho uma super experiência com ultrassom microfocado há 7 anos, tá? E eu tô amando o resultado do MPT, por quê? Porque ele não tem mais aquela dor que tinha antes, né? Porque o que ele faz? As pessoas falam, mas por que ele faz? Eu falo, ele faz um lifting facial não cirúrgico, porque ele trabalha em camadas. Vai chegar um momento que a gente não vai mais fazer plástica? Olha, eu quero acreditar que eu vou chegar nesse momento e as minhas pacientes também, tá? E isso sem exagero. Eu acho que é o caminho. É o caminho. A gente já vê. Aquelas cicatrizes enormes que a gente vê, que a turma faz. Eu acho que a gente caminha para esse lugar de aceitar que o tempo passa, sim. Aceitar as marcas da idade, sim. Mas com a quantidade de recursos que a gente tem hoje, a gente vai envelhecer sem o lift, sem a plástica, sem chegar nesse lugar, só com o que a gente tem de aparelho. Na verdade, para ser bem sincera, eu tenho muitas pacientes que já estão menopausadas, mas que já vêm acompanhando comigo há muitos anos. E a cada ano, eu vou observando as fotos delas, elas estão melhores. Porque a gente vai fazendo tratamento. Música pros meus ouvidos. É verdade, porque eu falo para elas, se você for fazer, não precisa chegar e fazer tudo de uma vez. E nem tem resultado bom. Nem tem resultado bom. Você vai aos poucos.
vai fazendo um ultrassom microfocado, trata a qualidade da pele com estímulo com laser, tem também o Fotona, que eu adoro, Star Walker, deixa uma pele linda. Você faz um preenchimento muito discreto, melhora um pouquinho o suco, faz um pouco de botox para linha de Agora eu vou expressão. ficar me olhando no O espelho. botox está completando esse ano 40 anos de uso. Ele é super seguro. Muitas pacientes que nunca fizeram, elas falam, doutora, realmente posso fazer? Eu não vou ficar paralisada? Não, gente, fazendo um botox bem feito é muito natural. E tem uma tendência atual também que você pode usar para o pescoço, porque esse músculo do pescoço é o platisma. Ele puxa Ai, o gente. contorno para baixo. Você faz o botox aqui bem feito, o seu contorno melhora. Então, assim, a gente tem tantos artifícios hoje para ficar bem e natural. E eu vejo essas minhas pacientes, elas falam para mim, doutora, a minha pele geneticamente não é boa. A minha mãe fez uma cirurgia plástica aos 44 anos. E elas Que estão lá era o- comigo que era o- aos 56, bonitas, plenas. Entendeu? Então, assim, Legal. sim, dá pra gente evoluir sem a plástica. Eu acredito. Eu já sou avó, né? E eu não escondo a minha idade, tu não sabe. Depois que você faz 50, o ENTA dos 50, ele tem um peso, né? Ele tem um peso muito forte. Mas eu acho que com o passar do tempo e vendo tudo que a gente vai fazendo, eu chego na minha dermato e, coitada, a doutora Fabi sabe disso. Eu chego, eu tô conversando com ela, ela pergunta, e aí, como vai a vida, os filhos? E eu vou falando, e aí assim, eu sei que ela tá prestando atenção em nada que eu tô falando. Porque ela tá olhando o contorno do rosto, a testa, como é que tá o olho, assim. Aí eu tô falando um monte de coisa, eu percebo que ela tá fora do corpo, assim. Ela tá me olhando, me medindo, ela assim, você só vai fazer isso. Eu falei, não, tem o aparelho. Ela assim, não, você não vai fazer. Porque você tá bem assim, assim, assim. Hoje é só isso. Sim. Ela fala pra mim, hoje é só isso. Não, mas você tem que segurar o paciente. Aí eu falo, mas eu queria tanto, mas não tá precisando. Assim, não, não tá precisando, não vou fazer. Mas ela tem toda a razão. Porque Ela pra não gente ter uma beleza natural, você tem que ter tudo na dose certa. E Você- cada hora ela faz uma coisa. Ela assim, hoje você Sim. vai fazer outra coisa. E eu odeio quem você olha assim e fala, nossa, você tá ótima. Ela assim, é um creme que eu tô usando. Eu quero matar quem fala isso. Porque nunca é uma coisa. Pra você ter um todo saudável, é a Claro, alimentação, é o estilo de é o vida. sono. Você tem que Uhum. dormir. Se você não dorme, não tem jeito. É hidratação, você tem que tomar água. Você tem que fazer atividade física, assim. Sim, Então vem um combo, é um pacotão que você tem que fazer um pouquinho de cada sempre. 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 Não tem Todo segredo. mundo, ai, o meu corpo tem memória. O meu não tem, o meu tem amnésia. Eu paro, ele para. Mas O meu para. Eu não todo o sei. corpo. O meu não tem memória. O meu tem, é anencefalo. Ele parou, você foi viajar, você ficou 2 meses sem treinar. Não, você Gente, perde todo o músculo que você demorou um ano aí para você ganhar. faz a primeira vez atividade e você quase morre no dia seguinte. Você vai levantar da cama, Impossível. você fala assim, gente, é o meu corpo que tá aqui. Porque o recomeço é muito difícil. Super. Mas a gente não pode desistir. Não, desistir nunca. Nunca. E vamos embora Nunca. de novo, começar de novo, fazer de novo, pra voltar a ficar bem de novo até as próximas férias que você vai parar outra vez. E tá tudo certo. Agora, o rosto é o cartão de visita da gente. Não tem como, é a tua apresentação. Você chegou, né? Exatamente. Não tem como. E esses procedimentos todos para maturidade, a gente perde a mão se a gente for fazendo tudo? Perde a mão se não for um médico que seja cauteloso, né? No meu caso, eu analiso bem a anatomia, como você estava falando da sua dermatologista. Tem que analisar muito bem a anatomia, ver quais procedimentos associados vão dar um bom resultado. Porque depois de uma experiência assim que você tem 24 anos de formado, você sabe exatamente o que fazer, Caminho. o caminho, né? Depois de tantos estudos. Na verdade, eu vi praticamente a dermatologia estética evoluir. Hoje, se você perguntar para um dermatologista se ele quer fazer dermato por quê, é por conta da dermatologia estética. Eu, quando comecei a dermatologia lá no Hospital das Clínicas, não tinha nada de estética. Era feridas. Eram feridas, eram machucados. machucados, psoríase, dermatite atópica, melanoma, era isso.
Na verdade, a gente tinha um ambulatório super pequeno de patologias que chamavam aestéticas, que era o melasma, entendeu? Entendi. Na verdade, fazia o quê? Fazia um pouquinho de botox, fazia preenchimento na época só no bigode chinês, né? Uau! Só se fazia isso. Tinha um laser que era super ablativo, que era o CO2, que a pessoa ficava inchada durante um mês, horrorosa. horrível. Alguns peelings também que escamavam tudo. Agora, eu vi toda a evolução. Então, assim, eu estudei todas as tecnologias para que eu pudesse adquirir na clínica aquelas que tivessem mais segurança e mais resultados. E eu tô Entendi. realmente muito feliz com isso, tá? E hoje, mesmo substâncias novas, hoje em dia tem os exossomos, tem o PDRN, mas a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Na semana passada mesmo, o PDRN, ele é uma substância que é o esperma do salmão. E, já ouviu falar, né? É o quê? O esperma do salmão. E aí, na semana passada, ele foi proscrito. A Anvisa Tirou ele. tirou ele do mercado, porque ele deu 12 reações anafiláticas. As pessoas morrem. Não, elas têm um choque anafilático Um choque anafilático. por conta do uso delas. Então, assim, eu sou muito consciente que a gente precisa estudar, Antes de sair usando. não só resultado, estudar a segurança de cada um dos produtos, cada uma das tecnologias, cada um dos injetáveis que a gente tem que usar. E assim a gente pode fazer o que é chamado gerenciamento do envelhecimento de uma forma natural e, sobretudo, segura. Isso não tem preço. Então não existe a paciente chegar e falar, quero fazer isso. Não. Não, não tem. Não existe. Não. Quando a paciente... Então, o que eu faço há uma vida inteira hoje é o que tem que ser feito. Exatamente. Entra, senta e fala, doutora. Mas e esse hoje? momento, olha só, você falou que ela chega e você está falando, ela não está prestando atenção. Muito pelo contrário. Não, ela fica olhando assim o contorno, o Mas ela rosto, está prestando atenção em tudo que você está falando. Sabe por quê? Porque na dermatologia a gente sabe o impacto que tem na nossa pele e até mesmo no envelhecimento dos nossos sentimentos. O que a gente está passando naquele momento. Uau! Aquela dor. E eu acho muito interessante a dermatologia nisso também, porque eu vejo muitas mulheres menopausadas que eu conheço há anos, mas que eu atendo a família inteira. Eu conheço todo aquele ecossistema. Ela chega, ela tá mais deprimida, eu já sei o que aconteceu, Entendi. sabe? Ela fala assim, mas como que você sabe isso? Não, porque eu já liguei, né? Aí eu falo, ó, já sei. Não, e é verdade. Quando a gente tá triste, não é verdade? Assim, ela vai lá, corta o cabelo e fica loira. Não tem Exatamente. isso. Aí Exatamente. depois você passa 5, 6 meses arrependida. Porque você fez, você cortou a franja. Olha, Lógico, se eu te contar, você não acredita, mas eu já tive paciente que chegou deprimidíssima, querendo fazer preenchimento, botox, fazer tudo. Eu falei pra ela assim, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ótima psiquiatra pra te indicar. Uau! Mas porque eu vi que ela estava realmente ela foi com buscar, era no todos lugar os errado. sinais de depressão maior. E não era eu quem iria resolver. Eu falo, vamos tratar isso primeiro e depois a gente faz essa parte estética, entendeu? Porque senão é uma coisa que não tem fim. Não vai chegar. A gente precisa entender aonde é o problema, Sim, né? Porque às vezes você tá buscando a solução e exatamente. buscando repor algo no lugar errado. Que é a Exatamente. pessoa que tem a compulsão por comida, que tem compulsão por outras coisas. Você tá tampando algo que falta, substituindo e colocando outro. E o risco da dermatologia é gigante nisso, porque você tá 100% ligado à autoestima, que é como a pessoa Totalmente. se apresenta, né? Então, assim, fui nessa dermato, ela não fez, eu vou na outra porque eu quero fazer, até achar alguém que vai fazer o que eu quero fazer. Mas esse não é o seu problema. Mas seu esse problema tá não em é o outro seu lugar. problema. E aí você pode pegar um profissional que não é ético, né? E ele vai fazer. E ele vai fazer, entendeu? Mas Entendi. isso não, para mim não faz sentido nenhum. E é uma coisa assim que é da nossa geração. Gente, todo mundo pegou Covid. O Covid veio uma coisa que ele fez parte. E o cabelo caiu. E o cabelo caiu. E caiu muito. O Covid veio, ele fez parte da realidade e o cabelo caiu e muito. E é real. É real. E é desesperador. Quando É você vai passando a desesperador. mão e aí você vai limpando a mão e você vai vendo que tá indo embora. E é uma coisa assim, não tem como esconder. Se você forem X cabeleireiros, todos vão falar a mesma coisa. Não, isso é cabelo pós-Covid.
Mas tem os tratamentos, graças a Deus. Então, mas não dá pra você achar que é normal. Não Não. dá pra você falar, não, Não dá gente, para é isso. normalizar. Não dá pra normalizar a escassez. A Não dá. escassez não pode ser normalizada. Ela é um estado de exceção e a gente tem que tratar. Não, mas felizmente nós temos muitos milhões de fios de cabelo. Que, na Sim. verdade, vão diminuindo com a entrada da menopausa também, porque Sim. na menopausa a diminuição do estrógeno causa o quê? Uma diminuição do ciclo capilar, né? Aqueles cabelos que estão na fase de crescimento, que são chamados anágenos, eles diminuem e aumentam os telógenos, que estão na fase de queda. Então, a gente tem que... Somem os baby hairzinhos, assim. Exatamente, a gente precisa tratar isso. Tem tratamento? Tem. Gente, tem muita coisa para fazer. Hoje em dia, o minoxidil oral, por exemplo, está tendo um super tratamento para queda de cabelo, entendeu? Aquilo que passava, ficava melequento, duro, Agora aquela tem coisa oral. horrorosa. Agora tem oral. E tem uma resposta maravilhosa, sabe? Então, assim, tem tanta coisa nova, né? Você estava falando do Covid. Uma coisa muito impressionante que eu vi durante toda a pandemia e até depois do Covid, aumentou 35% os casos de herpes zoster. Isso é verdade. Herpes Na minha família tiveram zoster, vários casos. assim, o que é o herpes zoster? É aquele vírus da catapora que está no nosso corpo, deu a baixa de imunidade por conta do Covid e ele aparece. Como ele aparece? Uma placa que dói e dói muito. Pode ser nas costas, pode ser lombar, pode ser no rosto. E essa placa evolui com bolhas e, se não tratada, pode evoluir com uma dor crônica até paralisia facial. Então, eu sempre digo, principalmente mulheres maiores que 50 anos, homens também, mas todo paciente maior que 50 anos, que as mulheres em menopausa com 50 anos estão nessa fase, tomem a vacina. Existe uma vacina agora que tem 90% de eficácia. Tomei. Você tomou a Shingrix? Cara, são 2 doses, tá? Mas posso te falar? Eu acompanho vários pacientes que tiveram zoster, mesmo eu começando o tratamento em menos de 48 horas. Muitos tiveram episódios de dor horríveis horrível. por 1 ou 2 meses ou mais, cicatrizes na pele. Então, não deixem de tomar vacina. É cara, é cara. E Mas são 2 doses. São 2 doses, mas vale a pena. Olha, tem em vários lugares. Eu acho que a rede pública não tem. A rede pública, ela tinha uma vacina antiga, Isso. que não é muito eficaz. Então, não tem na rede Isso pública. eu fico muito triste, porque é uma coisa que deveria ter verdade. na Não- rede pública. Não tem na rede pública, eu sei porque eu fui procurar. E é uma vacina que dói, ela é dolorida, ela é cara e ela não é uma dose só. São 2 doses. São 2 doses. Depois da primeira, tem lá uma altíssima porcentagem que você já está prevenindo, mas você precisa tomar a segunda dose, tem um prazo certo entre a primeira e a segunda. E é um investimento em qualidade de vida, porque a herpes é uma coisa presente. É uma coisa presente, É uma coisa presente. e realmente ela tira completamente sua qualidade de vida, porque a dor que ela causa é impressionante. Incomoda tudo. É impressionante. Eu já vi pacientes que tiveram até... O paciente pode ficar cego. Se ele estiver no rosto, ele pode ficar cego. Vi paciente linda, com paralisia facial, que depois de Uau. 6 meses ainda não voltou 100%. Então, assim, realmente não é... O Covid mudou a realidade. Mudou. Mudou a realidade. Mudou. Eu vejo depois do Covid, as pessoas ficaram mais alérgicas. Tiveram mais crianças, mais infecções por vírus, como, por exemplo, verrugas. Mudou a imunidade no geral. Se você vê hoje muita gente tendo repetidamente infecções por H1N1 e outros tipos de influenza. Então, assim, realmente mudou o nosso sistema imunitário. Então, e se tem algo que a gente pode fazer? Voltamos no básico, no beabá que a sua avó já falava pra você. Você tem que comer direito, você tem que dormir direito, você tem que ter atividade física, você tem que tomar água. Se você esqueceu, é um mantra. Repete comigo. Você tem que comer direito, comida que você reconheça como comida. Você tem que dormir direito, a hora do teu sono. Larga o celular em outro cômodo, apaga a luz. Tem que ser no escuro? Tem. Ah, mas não posso deixá-lo. Não. Você não vai dormir bem com a tela da TV ligada na tua frente. Não, não vai. Você tem que dormir bem, um sono profundo, você tem que descansar. Tem que tomar água? Tem. Tem que fazer exercício? Tem. Não importa a idade. Não importa a idade. Não importa. Você tem que fazer. Ah. E vai ajudar no todo. Vai ajudar no todo. Daí eu vejo pacientes que fazem tudo errado e chegam pra mim todo dia e falam: doutora, eu posso tomar o colágeno oral? Faz efeito? Aí eu falo assim: olha, vou te falar bem sinceramente, tá?
Eu fiz um curso, uma pós-graduação em nutrologia em 2017 e o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi justamente se o colágeno oral funcionava. Aí, o que eu vi nos estudos? Que, na verdade, você tomando o colágeno oral tem que ser ou 2,5 gramas de Verisol ou 10 gramas de Peptan em sachê, em pó, diluídos em água ou então num suco. Se você fizer isso todos os dias, depois de mais ou menos 8 a 12 semanas, você vai ter uma melhora da firmeza, hidratação e produção de colágeno de 7 a 17%. Ou seja, você vai olhar no espelho e você vai ver diferença? Não. Mas vamos supor, se você vai somar um tratamento que estimula colágeno, como um ultrassom microfocado, Ultraformer MPT, bioestimulador de colágeno, aí sim você vai ter um booster de colágeno. Mas adianta fazer tudo isso se você não tiver uma boa alimentação, um estilo de vida ok? Não vai adiantar só tomar o colágeno, entendeu? Não vai adiantar. Não é sempre uma coisa. Não Não é. é uma coisa. Não Você tem é. que fazer tudo. Ó, o meu tá no bolso. Ótimo. Porque eu não tomei de manhã e eu não saio sem. Então. Aí eu falei, eu vou tomar mais tarde. Mas se ele não for manipulado em pozinho, que você vai pôr na água. Não, e aí tem assim, não vai doutora, funcionar. eu não consigo tomar o pó. Pode ser a cápsula? Gente, uma cápsula cabe 500 miligramas. Para dar a dose que a gente precisa, vai precisar de quantos? Um baldinho de cápsula. Todo dia. Não dá, entendeu? Não dá, é o pó. Não dá. Então, assim, a gente tem que ter consciência, né? Que Tem coisas que não tem jeito. não tem. Então, a genética influencia. Claro. Mas você também, ter uma genética boa, passar o dia inteiro com a cara pro sol e achar que vai. Não vai. Não vai. Não vai. É um A gente tem que conjunto. ajudar, né? Como eu digo lá, me ajuda a te ajudar. Qual é a maior dúvida que aparece no consultório? A maior dúvida, olha, essa do colágeno é todo dia. É a maior. Colágeno oral funciona? Mais. Agora, funciona. Mas não é igual ao exercício. Você não vai pra academia fazer 20 abdominais e olhar no espelho, ver se já fez a covinha do lado. 20 abdominais não vai fazer a covinha do lado aparecer. Colágeno Exatamente. é um processo. Então, mas inclusive teve um estudo, pacientes veganos, tá? Que não comem proteína de carne, que não comem nada. Ovo, leite, tirou a proteína. Tirou a proteína. Fizeram um estudo com pacientes que fizeram ultrassom microfocado, veganos e os que não eram veganos. Os veganos tiveram muito menos resultado. Por quê? Você só produz um colágeno se você tem um aporte de proteína, né? Não adianta querer também tomar o colágeno se você não tem uma alimentação com proteína. Não vai suprir. Não vai suprir, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho e tem que repetir, como seu mantra. Tem que repetir, tem que repetir, tem que repetir. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, vale a pena, né? Vale super a pena. É o que eu te falei, assim, eu vejo as pacientes. Vale a pena. Ao longo do tempo, eu vou vendo as fotos, elas estão melhores. Eu fui buscar meu neto na escola, aí ele já tá no colégio. Aí eu parei o carro, o segurança falou assim, por aqui, mamãe. Adoro, né? Ai, Adoro. Eu falei, não, eu sou a vovó. Ele me olhou e falou assim, qual é o bebê? Porque ele já queria saber quem era o pai e a mãe. Eu falei assim, eu sou a avó. Ele ficou me olhando. Eu acho isso o máximo, não é maravilhoso? Maravilhoso. Você tá falando isso, eu tô lembrando que agora, nas férias, a minha filha tem 12 anos, minha filha Bianca. E o sonho dela era ver o show da Taylor Swift. Ah, dela e de metade do mundo. Metade do mundo. E assim, quando ela estava no Brasil, nós não conseguimos ir. E ela estava indo bem na escola, no começo do ano não estava muito bem, ela foi melhorando. Eu falei, bom, vou te levar. E a gente vai pra Alemanha. Fui pra Alemanha com ela e a minha camiseta era I don't know about you, but I am feeling 22. Eu tava me sentindo com 22 anos, entendeu? Ficamos super perto dela e foi sucesso, porque depois desse show ela falou, mamãe, você fez um esforço tão grande pra me levar, eu vi o quanto que você é responsável, ela só tira A agora. Não é legal, gente, o reforço positivo é tudo nessa vida. Não, eu digo que meritocracia é tudo. Eu não tenho nenhum familiar médico. Desde os 6 anos eu digo que eu seria médica, tá? Ai, que delícia. Os meus pais não concluíram o ensino fundamental. E eu sou médica, formada, fiz minha pós-graduação em Paris, consegui crescer, criar o meu consultório sozinha, com sucesso, entendeu? Assim, com trabalho, com dedicação e com amor. Por isso que eu digo, o paciente chegou para mim, eu não vou fazer o que ele quer. Eu vou primeiro ver se ele tem tudo, sabe? A minha medicina completa. E isso foi uma coisa muito bacana que eu aprendi tanto na Santa Casa quanto no HC, que o paciente não
independente de sexo, idade, gênero, porque eu atendo homens e mulheres também, você vai tratar todos iguais. E o principal, você tem que ouvir sem julgamento. Olha, meus pacientes chegam lá, eles sentam, toda hora vai embora, doutora, desculpa, choram. Porque Acontece. é uma terapia mesmo. Mas você tem que estar Porque, inteira lá. Quando você tá inteira, vem mas tudo assim, junto. Não dá pra falar assim, tudo. olha, Mas o sentimento vai ficar lá fora, vai entrar só a pele. Mas ele só vai Agora a gente melhorar divide. se essa tensão toda for embora. Eu falo, pode existir 2 médicos que prescrevam o mesmo tratamento. Qual tratamento vai dar certo? Aquele que o médico te olhou, você confiou nele e ele te ouviu. Vai Ele ter te... adesão. E isso Também é vai ter muito adesão. comum com quem? Com as mulheres menopausadas. Existem 76 sintomas de menopausa. O que as pessoas acham? Ela é uma poliqueixosa. Mas não é. Mas não é. A gente tem que parar de normalizar sintoma. A gente tem que tentar ajudar. E como que a gente vai Mas ajudar? se você não consegue levantar da cama de manhã, e eu passei por isso, e eu falo por mim, tem dia que você olha e fala assim, ai não, amanheceu. Amanheceu. Vamos lá. E o teu corpo não consegue levantar. A primeira coisa que você vai ouvir é que preguiça, hein? Vamos combinar? Não, mas a menopausa é difícil. É Porque todo difícil. mundo vai pôr alguma outra coisa. Não, é depressão, ela é preguiçosa, não, ela não. Eles vão colocar em outra coisa, e na verdade é químico. É químico. É o teu corpo que tá sentindo falta de alguma coisa que não tem, ou que precisa complementar, ou precisa. Até você chegar nesse lugar de entender que a gente não pode normalizar a escassez, a gente passa por vários Vários falsos diagnósticos, até chegar vários no que é o real. anos. Vários anos, entendeu? Vários Eu, anos. por exemplo, eu tô na menopausa. E o Bem-vinda. meu não foi anos. Eu fui em 1 mês que eu não tinha sintoma nenhum e eu entrei na menopausa. Como que você fica? Você fala, gente, eu sou uma menina. Como é que eu tô na menopausa? E o que que eu vou fazer agora? Porque eu não posso fazer terapia de reposição hormonal. Entendeu? O que que eu vou fazer? Exercício físico, alimentação, sono e controlar a minha agenda. Porque eu sou daquelas workaholic, porque eu amo, né? Eu amo minhas pacientes, eu amo meus pacientes, sempre trabalhando demais. Só que eu vi que eu precisava me cuidar. Se você não se cuida, você não pode cuidar de ninguém. Mas é verdade, se você vai pegando peso demais, né? Sim. Vão te sobrecarregando, você consegue carregar algum peso por alguma distância. Mas se o peso for demais, você não anda. Se você está acolhendo tudo aquilo que vão colocando de carga, vai chegar um momento que é aquela frase que todo mundo sabe. Se você não parar, o teu corpo te para. E aí você toma um tombo e quebra um pé, ou você tem qualquer outra coisa, e o teu corpo vai te parar. Porque o teu corpo vai dizer, olha, até aqui eu te carreguei, agora não dá mais. Exatamente. Não tem como. Não tem como. Não tem E a como. menopausa, ela chega no momento que a mulher já teve os filhos, então já tem os pratinhos filhos. E aí tem o marido, e aí tem o trabalho, e aí tem a casa, tem o cachorro, fim de semana, os pais. São 50 mil pratinhos, que é aquele chinês que vai cuidando de tudo. Exatamente. E quando cai o pratinho, e quando despenca um lado da vida, e quando. Agora, tudo que você tem que cuidar, continua tudo no mesmo lugar, mas você mudou. Você mudou. Você não é mais a mesma. E aí você olha e nem você se reconhece. Eu falo que é um lugar solitário demais, quando tudo tá igual e você olha e fala assim, gente, mas um dia você acorda e você quer chorar. E aí você chora e todo mundo olha e fala, não, mas eu tô bem. Você ainda consegue dizer, eu tô bem, chorando. Sim. Até você buscar ajuda, é difícil. E isso é importante quando a gente se conecta com pessoas que estão na mesma fase. E a gente não fala e tá todo mundo na mesma fase, fica cada uma sofrendo no seu Fica sofrendo no seu mundinho, entendeu? Então, tá aí, Porque gente. tem um preconceito em cima da menopausa, né? Que se você falar, eles vão achar que eu não sou tão produtiva no meu trabalho, sabe aquela coisa? E fica aquele sofrimento. Mas a gente precisa falar, e quanto mais a gente falar, e quanto mais a gente conectar todas as mulheres, a gente vai conseguir crescer junto. Esse empoderamento feminino que todo mundo fala, ele também é necessário nessa fase da menopausa, porque se a gente for pensar, mais que 1/3 da nossa vida a gente vai passar na menopausa. A expectativa de vida hoje está enorme
Então, Ela assim, acaba? Não, ela não acaba. não vai acabar. Ela não vai acabar. Você não vai morrer disso, você vai morrer com isso. E Exatamente. vamos E embora tem tratar. saída. E tem saída. Tem. É E só olhar para nós duas, turma. Quem tá aí? Olha que exatamente. lindas. Tem Não saída. é? Tem saída. Produtivas aqui, falando, Falando, felizes. felizes, dando testemunho de que tem alternativa. E hoje eu vejo muita gente reclamando e tal. Eu falo, gente, eu nunca estive tão feliz. Porque eu tive um diagnóstico de câncer de mama. E por isso eu entrei na menopausa. E, assim, um diagnóstico que foi precoce. Fui tratada por excelentes médicos. Amém. Graças a Deus, eu acho que uma coisa que é muito importante para todo mundo deveria ter, não importa qual religião, mas ter uma religião, uma fé. A espiritualidade é uma coisa que faz toda a diferença. Você sabe que até há umas 2 semanas atrás, o meu irmão me perguntou. Ele falou assim, você acredita em Deus? Você acreditou mais em Deus depois que você entrou na medicina? Eu não posso acreditar nisso. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu acreditei muito mais, porque a medicina, você tem a porcentagem disso, a porcentagem daquilo, mas a pessoa que tem fé, ela pode mudar tudo. A fé muda tudo. A fé muda tudo. Graças a Deus. É assim, o meu diagnóstico foi um diagnóstico que eu fiz. Eu pedi meu exame. Foi uma lesão de 5 milímetros. Sabe o que é 5 milímetros? Entendeu? Eu tenho um histórico familiar já, e eu já vinha acompanhando, tinha feito um ultrassom normal, pensa nisso. Quando eu tive também, tirei um quadrante. Uhum. O ultrassom achou, a mamografia veio normal. E eu estava magra. Eu falei, eu só vou fazer os exames, olha isso. Final de ano, outubro, novembro, eu vou fazer os exames, porque quando eu voltar das férias, fevereiro, aí eu vou querer colocar a prótese. Eu vou fazer os exames para deixar pronto, para quando eu voltar. Eu devia estar uns 10 quilos a menos do que você tá me vendo hoje. Eu tava muito magra. Com que idade você teve? 33. Jovem, né? Jovem. Super jovem. Aí eu achei um nódulo. Em 2 dias eu tava operando. O que era para ser depois das férias, alguém falou, olha, não, nem biópsia eu quero. É agora, né? Tem que fazer. E o susto? É enorme. E o susto? O mundo, ele desaba. Na verdade, você tem muitos problemas. Você que tá aí na sua vida, passando por esse conteúdo aqui, você tem muitos problemas. Até você ter uma doença. Aí você tem um problema só. Exatamente. Tem uma paciente que teve também, ela fala pra mim, nós somos sobreviventes. E a gente nunca foi tão feliz na vida. Você tem um problema só. Quando você tem um diagnóstico assim, quando você passa por isso, a proporção dos outros problemas muda. Completamente. Aquela coisa do tenho isso. Não, agora não tenho mais nada. Eu vejo assim as pessoas reclamarem. Agora eu vou olhar. Exatamente. E o lugar da espiritualidade é porque a gente não é só matéria, né? Não. A gente tem um corpo, a gente tem um espírito, a gente tem um entorno, a gente tem uma energia, né? A gente tem o humor com que você olha para as coisas, o enfoque que você quer colocar. E se você não tem uma fé que te segura, que te sustenta, que te coloca, né, no eixo, é muito mais difícil. Fica muito mais pesado. É muito pesado. Fica muito pesado. É muito pesado. Exatamente. Fica difícil. Então, assim, outro dia eu vi alguém falando, né? A vontade do dar certo, o acreditar no dar certo e ter certeza, convicção interna de que tem alguém que tá cuidando sim de mim e o melhor vai acontecer, te coloca no outro lugar. Te coloca no outro lugar. No outro lugar. E é exatamente o que o meu irmão me disse. Ele, como que você tem certeza que tudo vai dar certo para você? Eu falei, eu tenho certeza que tudo que eu fizer vai dar certo, porque a minha fé é maior que tudo. E deu certo, olha aí, então hoje. Tudo. Faz quanto tempo? Faz 1 ano só. Uau! Bem-vinda, eu já comemorei vários outubros rosa. Então. Os primeiros 2, 3 eram os mais emocionantes. São super emocionantes, né? Parabéns. E é isso, né? É isso. Você vai seguindo, segue em frente e assim, você dá muito mais valor pra vida. Você para de reclamar de coisa boba, que você vê gente, hoje tá trânsito. Hello. Bom, porque você tem carro. Falei, nossa, você tem carro, você tem vida, né? Você tem tudo, sabe?
Ontem eu tava Saúde é tudo. conversando num grupo de amigos e eles perguntaram assim, mas o que mudou, né, na tua vida ter passado por uma menopausa, assim, que foi violenta, passar por um câncer, fazer isso, fazer aquilo, eu falei assim, o que mudou na tua vida? Eu falei, é porque hoje eu tenho a consciência de que eu tenho um dia a menos. O dia de hoje eu queimei, acabou. Amanhã tem outro, mas o de hoje já foi. Quando você vive com a consciência, com a real, de que você tem um dia a menos, você se cuida num outro lugar. Então, mas a gente tem uma maturidade maior, né? Eu acho que a gente dá um valor para aquele dia que a gente está vivendo, né? Dá um valor para as relações que a gente tem. A gente tem uma família que apoia. Eu tenho um marido maravilhoso, sensacional, que me apoiou, assim, enormemente. E que também eu apoiei, porque ele teve um Covid gravíssimo. Ele ficou 12 dias na UTI. Nossa, Então, assim, eu tenho uma história que dá para escrever um livro. que bom. Mas eu digo, foram essas coisas que me fizeram ser quem eu sou. E essa relação que eu tenho, eu acho que eu tive essa sorte toda de ter tido um diagnóstico precoce, de meu marido ter ficado salvo. Ele podia ser uma das 600 mil pessoas que faleceu por Covid e ele está vivo. Então, isso tudo eu tenho, assim, uma gratidão. E isso eu dou em dobro para os meus pacientes. É maravilhoso. Eu dou em dobro porque, assim, é tão maravilhoso você poder trabalhar com aquilo que você ama. Eu vejo todos os dias no meu consultório tantas pessoas que trabalham no mundo corporativo. Eu vejo sofrimento, sabe? Que, tipo, não tá indo bem, que tipo, ai, meu chefe é isso. Eu falo, gente, Não vai ter colágeno que vai resolver, não vai. tem colágeno que resolva, sabe? Eu Não falo, então, tem. mas pensa bem, sabe? avalia, Leva a sua é isso. vida para um lugar melhor, entendeu? Porque o trabalho não é tudo. Assim, Não. não é tudo. Você tem que ter uma vida equilibrada, você tem que ter boas relações, né? Vínculos, qualidade Vínculos de qualidade. Tem um estudo, né, de Harvard, é tão Gente, importante. Harvard foi estudar felicidade. Felicidade, Se Harvard exatamente. foi estudar felicidade, Imagina. vamos combinar que esse assunto é alguma coisa importante? E eles Então, dizem isso, né? Que o que importa na vida são as relações que você tem. Vale muito mais do que o dinheiro, vale muito mais do que o trabalho. Uma pessoa feliz é a pessoa que é conectada com sentimentos reais. Isso não tem preço. Isso não tem esse preço. todo, eu acho que na tua profissão ele deve ficar escancarado, porque assim, cuidar da beleza, cuidar do rosto, cuidar da saúde da pele, a Saúde, qualidade da pele. pele, Se a cabelo, vida unha. do outro lado não tiver minimamente em ordem, não tem. Qual é a diferença? Melhor o creme que eu compro pronto ou o creme que eu mando manipular? Manipular. Qual é a diferença? Se todo o entorno não tiver num lugar melhor, Ajustado, balanceado. você vai se dizer assim, não, compra esse na farmácia que tá pronto ou manda manipular esse específico para você? Qual é a diferença? Não é? Equilíbrio é tudo, né? É. E essa coisa da espiritualidade faz toda a diferença. Eu vejo isso dia a dia, entendeu? Dia a dia. Eu ensino isso todo dia para minha filha. E desde que ela é pequena, parece que até é uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Sempre falo para ela, filha, até quando ela dava os pitis com 2 anos, Terrible 2, eu falava, filha, deixa a mamãe falar uma coisa para você. Isso que você está querendo comprar não importa. O que importa é o amor e a saúde. Na vida é o que importa. E a mulher que tá feliz é mais bonita, não é? Ai, muito. Aquela assim, convencida. Não somos convencidas, gente. É realidade. A mulher que tá feliz, ela não é mais bonita? Ela brilha naturalmente, né? Ela tem É um outro glow, não é? É um outro O que você glow. toma, gente? Água. Água, muita água. Muita água. Ai, mas eu tô inchada, toma mais ainda. Água. Água não é bom? Bom, E é isso. O ser feliz. É o que eu falei. Não importa se é o creme manipulado para você ou se é o da farmácia, que é igual para todo mundo. É o interno. Agora, reforçando, né? Bons profissionais. sim. Profissionais que te olhem de uma forma inteira, que entenda teu momento, inteira. que não tá ali só para olhar como que tá o contorno da pálpebra, se ela é ou não é e tal. Agora, com que idade você começa botox? Gente, é com 40, é com 30, menina de 25 quer fazer? Pode antes, não pode antes? Será que a menina de 25 que já quer pôr o botox, ela tá bem? Será que não são outras coisas que estão interferindo? Exatamente. Então, assim, todo o entorno que a gente poderia gastar dias falando, porque dermato é uma infinidade. Dermato é sem fim.
Não é o entorno que É o pesa? entorno, pesa super, faz toda a diferença. Então a pessoa tem que estar realmente bem equilibrada em todos os setores da vida. É difícil, Claro que é. Mas você tem que querer buscar. tem que querer buscar. Se você nem olhar para isso, você não vai encontrar. Uhum. Se você nem olhar para este lugar, você não vai encontrar. Então, assim, e se você encontrar, você não vai saber que você encontrou. Então, você tem que ter a consciência, né, das suas escolhas e do que Exatamente. você vai fazendo, de para que lado você vai indo. Mas a dermato, eu acho que hoje em dia, assim, estética é um lugar que tem às vezes mais resultado que terapia. Se bem que tem tanta gente que eu queria indicar uma terapia. Mas é a diferença na qualidade, a diferença em como você está se vendo, como você se enxerga, como você se apresenta. Exatamente. Muito, muito importante. Não, imagem é tudo, eu sempre digo, né? Nosso rosto é nosso cartão de visita, né? Se você não tá bem internamente, fora não vai estar bem também. Não adianta você querer tratar só o externo, né? Você tem que alimentar a alma, né? Também. Também. Então, acho que assim, a medicina, ela vai nos ajudar muito, mas tem que ter tudo, é um equilíbrio na vida. Não é Tudo só um qual é o equilíbrio. melhor ácido, se eu vou usar o Não, preenchimento, ou se eu vou usar o bioestimulador, ou se eu vou usar. Então, qual procedimento entrar, em qual momento entrar. E isso é um grande profissional que vai saber, sim, porque é um cardápio, digamos assim, né? Um menu exatamente, um menu gigantesco. milhões de possibilidades, mas mantendo o equilíbrio, sabendo envelhecer com qualidade, Com qualidade, com com naturalidade, naturalidade. com cautela, com segurança, né? A gente já tá terminando, mas eu quero saber só uma coisa. Depois que ela colocou aquela boca enorme, dá pra tirar? Dá, dependendo do produto, né? Se for ácido hialurônico, a gente tem a hialuronidase, que é uma enzima que digere o ácido hialurônico e vai diminuir. Então, aquilo que a gente vê de estranho tem solução. Tem solução se for ácido hialurônico. Agora, tem algumas pessoas que colocam alguns preenchimentos definitivos que são proscritos e aí não tem jeito, né? Ah, então não tem esperança. Então tudo vai depender do que for. Muito bom. Essa era uma dúvida. Porque tem um monte de gente que fala assim, ai, gente, eu precisava apresentar uma amiga. Ai, ai, Né? ai. Tinha que ter, mas também tem agora, então, casos que não tem como. É, dependendo da substância que foi injetada, Não tem. não tem. Nada como ficar normal, então. Ah, nada como ser natural. Natural. A nossa melhor versão de nós mesmos, naturalmente, é o segredo do sucesso. E é isso. Para você que ficou com a gente, que ouviu, que participou, encaminhe esse conteúdo para alguém que você acha que vai aproveitar também. E tá aqui. Muito obrigada, obrigada. Eu que agradeço, foi uma delícia conversar com você. Foi um papo super legal, descontraído, Bom. cheio de coisas bacanas. Então, assim, foi incrível. Eu acho que realmente esse papo tem que chegar para todas as mulheres na menopausa, porque elas têm que ver que elas não estão sozinhas. Estamos juntas. Somos todas juntas e juntas somos mais fortes. Somos, é isso aí. Feliz que estamos juntas com você também. Obrigada.